nós vamos falar sobre energia. Energia é uma coisa misteriosa, mas nós sabemos algumas coisas. E a coisa fundamental que nós sabemos sobre energia é o seguinte: energia se conserva. A energia não pode ser criada, não pode ser destruída, ela permanece sempre a mesma. Agora, uma coisa interessante sobre a natureza é que em todos os acontecimentos a energia está por trás, ela está presente. As coisas acontecem e por trás delas há sempre uma transformação da energia de um tipo em outro. E nós vamos usar isso para entender uma questão do Enem. A questão é a seguinte: na figura abaixo está esquematizado um tipo de usina utilizada na geração de eletricidade. Analisando o esquema, é possível identificar que se trata de uma usina. As opções são: primeiro, uma usina hidrelétrica, porque a água corrente baixa a temperatura da turbina. Opção B, hidroelétrica, porque a usina faz uso da energia cinética da água. Opção C, termoelétrica, porque no movimento da turbina ocorre aquecimento. Eólica, porque a turbina é movida pelo movimento da água. E nuclear, na opção E, porque a energia é obtida do núcleo das moléculas da água. Vamos comentar então a opção E, que diz nuclear, porque a energia é obtida do núcleo das moléculas de água. Sim, nós temos energia nuclear, mas a energia nuclear é obtida da fissão dos átomos de urânio. A letra D, eólica, porque a turbina é movida pelo movimento da água. Essa opção não está correta porque se a usina é eólica, ela é movida pelo movimento das moléculas do ar atmosférico. A opção C, que diz termoelétrica, porque no movimento das turbinas ocorre aquecimento. Bom, isso não é verdadeiro, porque a usina termoelétrica ela funciona à base da energia cinética do vapor de água. A opção A, hidroelétrica, porque a água corrente baixa a temperatura da turbina. Parcialmente certa, porque a usina é hidroelétrica, mas não é porque a água corrente baixa a temperatura da turbina. A opção certa é a opção B, hidroelétrica, porque a usina faz uso da energia cinética da água. E como isso ocorre? Bom, você pode observar o esquema que é apresentado na questão e vai notar o seguinte: em primeiro lugar, nós temos a energia potencial da água. Quando essa energia potencial da água, que está a uma certa altura, ela é liberada, a água ganha energia cinética, desce pelo vertedouro da usina e move uma turbina. Nós, então, temos uma transformação da energia cinética da água em energia de rotação do eixo da turbina. Esse eixo em movimento move o gerador e aí sim nós temos a transformação da energia cinética em energia elétrica. Nós vamos falar agora sobre eletricidade. E o interessante de eletricidade é começar falando do dispositivo básico de toda essa tecnologia que cerca a nossa vida, que são os circuitos elétricos. Circuitos elétricos nada mais são do que dispositivos que servem para transportar a energia elétrica de um ponto onde ela é gerada para um ponto onde ela é consumida. Se nós formos fazer um pequeno esquema bem sintético de um circuito elétrico, ele ficaria assim. Um circuito elétrico, ele é constituído de duas partes principais. Uma parte, que a gente pode chamar de geração, é onde a energia entra no circuito. No exemplo anterior, que nós falamos sobre uma usina hidroelétrica, a energia entra no circuito quando ela é transformada de energia cinética de rotação no gerador, em energia elétrica.
Na outra ponta do circuito, nós temos a outra parte que nós chamamos de consumo. Aqui a energia é dissipada ou, em outras palavras, a energia sai do circuito. Um exemplo mais prático, eu poderia colocar, pensando na sua residência, a entrada de energia e aqui o seu secador de cabelo. Agora, entramos em mais detalhes sobre o funcionamento do circuito elétrico. Nessa parte de geração, você pode ter, como nós vimos mencionando, um gerador elétrico. Mas você pode pensar também numa pilha, numa bateria. Qual é o serviço dela? É criar, num ponto do circuito, uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial, ela dá origem ao movimento das cargas elétricas que estão nos condutores, os elétrons. Esses elétrons são movimentados pela força elétrica. Como eles são acelerados, eles ganham energia cinética. Essa energia cinética dos elétrons, quando chega no consumidor, ela é transferida para fora do circuito na forma de um outro tipo de energia. Por exemplo, o liquidificador lá da cozinha da sua casa transforma a energia elétrica em energia mecânica. A pergunta é, qual é a lei que rege o funcionamento desse circuito? Esta lei é a lei de Ohm e ela relaciona três grandezas: a diferença de potencial, a resistência elétrica e a corrente elétrica. Alguns comentários sobre essas três grandezas. A diferença de potencial, ela é resultado do serviço do gerador. A geração a parte de geração do circuito, ele tem a finalidade de criar o potencial. Esse potencial vai fornecer a força elétrica que gera a corrente. É importante também ressaltar o seguinte: é um erro comum se pensar que a corrente elétrica é criada no gerador. Não é isso que acontece. O gerador apenas cria a diferença de potencial. Todos os elétrons da corrente já estão presentes nos condutores. Tudo que nós precisamos é ordenar e fazer com que se crie um fluxo constante de elétrons. Essa ordenação é criada pela diferença de potencial. A resistência, simbolizada aqui pela letra R, é uma medida da oposição oferecida à corrente elétrica. E por último, a própria corrente elétrica, que é uma medida do fluxo de partículas ou de elétrons que ocorrem no resistor.